Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço com a participação de jornalistas convidados para fazer um debate sem filtro sobre questões, por exemplo, de economia, educação, saúde, cultura, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes no formato online para este debate. Geraldo Jensen, apresentador e coordenador de jornalismo da TV Guará. Clodoaldo Correia, do programa Ponto Continuando, da Rádio Educadora AM e blogueiro, e Diego Emir, blogueiro e editor da revista Maranhão Hoje. E nós estamos conectados com você por meio do canal YouTube da TV UFMA e das mídias sociais e também agora nos principais tocadores de áudio para escutar na hora que você quiser o nosso programa. Destaco que esse programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram a segunda dose da vacina. Bom, o Brasil não ficou de fora dos efeitos negativos da economia nestes últimos anos, por conta da pandemia. E é cada vez mais preocupante a queda de renda das famílias, o desemprego, a falta de oportunidades e adiamento de projetos e investimentos pessoais e profissionais. Iremos contornar este cenário? Mas como? É sobre este e outros assuntos que o Sem Filtro conversa hoje com o economista com larga experiência na gestão pública e na Universidade, José Cursino. E antes da entrevista, a gente vai dar uma rápida olhadinha sobre a sua trajetória de vida. Vamos lá! José Cursino Raposo Moreira é economista formado pela Universidade Federal do Maranhão. Possui um mestrado em Economia Regional e Urbana pela UFMG. Atualmente trabalha no SEBRAE, na função de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão. Atuando no SEBRAE desde 1993, também desenvolve atribuições na área de administração, com ênfase em administração e consultoria de empresas. José Cursino atuou como secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento na administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Assumiu em 2013, saindo em setembro de 2020 para assumir o comando da Secretaria Municipal de Educação, substituindo o secretário Moacir Feitosa. O economista também foi secretário adjunto de Planejamento na gestão do prefeito Tadeu Palácio. Depois, passou a comandar a pasta com a saída da titular Tati Lima. José Cursino também atuou como professor da Universidade Federal do Maranhão e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, o CORECON. Para falar sobre o atual cenário econômico do país em tempos de pandemia e seus maiores desafios enfrentados na vida pública, o Sem Filtro dessa semana recebe José Cursino Raposo Moreira. Muito bom, então eu quero novamente cumprimentar todos e agradecer a participação do programa de hoje. E eu vou abrir então este debate perguntando sobre os efeitos da crise em relação ao consumo, inflação, desemprego, trabalho precarizado, setor produtivo, ou seja, uma bagunça na nossa economia. Então eu queria começar, como é que a gente vai arrumar essa casa que virou de cabeça para baixo? Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com jornalistas tão qualificados para a gente conversar sobre coisas tão importantes. Em relação especificamente a essa questão, eu acho que o ponto que se deve ter em mente é o seguinte: nós temos que recuperar as condições, os fatores que restaurem a confiança dos agentes econômicos, porque o que nós estamos passando hoje é uma crise que decorre, sobretudo, da perda de confiança dos agentes econômicos nos rumos da economia daqui para frente. Então, essa restauração de confiança, eu imagino que vai ser obtida principalmente se houver uma política fiscal clara, objetiva, no sentido de interromper a ameaça de uma trajetória da relação dívida-PIB explosiva. Muito bem, vamos abrir essa roda então. Geraldo, vou começar com você. Bom, primeiro é um prazer estar de volta aqui à Universidade Federal do Maranhão, principalmente com as companhias aqui do Clodoaldo Correia, do Diego Emir e do nosso querido José Cursino. Professor, como que a gente pode avaliar os direcionamentos econômicos do atual governo federal? O senhor vê alguma
teoria sendo colocada em prática para arrumar a economia brasileira e fazer com que o povo brasileiro evolua economicamente? Não, Geraldo, eu não vejo. Eu acho que aconteceu o seguinte: a equipe, o Paulo Guedes e sua equipe, estavam preparados para tocar a agenda de reformas chamadas de estruturantes. De repente foram surpreendidos pela pandemia e tiveram que mudar o roteiro e não tinham plano B. A própria formação dos membros da equipe, a própria estrutura administrativa do Ministério da Economia, com aquela mega composição de várias pastas dentro de uma só, tudo isso dificultou que eles pudessem fazer essa transição. Então, eu acho que o efeito disso é o que nós estamos vendo. Hoje, o ministro da Economia é o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes é um cumpridor com má vontade das diretrizes que o Bolsonaro está dando, quando no começo do governo era o contrário. O Bolsonaro dizia que Paulo Guedes era o posto Ipiranga, onde tudo se encontraria. Então, hoje eu acho que mal ele está sendo frentista lá nesse posto. Clodoaldo, por favor. Professor Cursino, o senhor falou sobre essa falta de diretriz do atual governo Bolsonaro, então eu queria falar sobre a principal pauta que a gente vê hoje no Congresso Nacional, que é a questão da PEC dos precatórios, que vai tirar dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. E me preocupa muito saber se, caso isso seja de fato efetivado, se o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil vai ser provisório, já que uma hora os precatórios vão ter que voltar a ser pagos. Como é que você vê essa saída de tirar do pagamento dos precatórios para se bancar o Auxílio Brasil? Eu vejo essa saída como mais uma péssima sinalização que a gestão econômica do Brasil está dando para o país e para o exterior. Porque você não vai ter política social, porque ela termina, segundo a medida provisória, em 31 de dezembro de 22, e você também não tem mais política econômica, inclusive fazendo uma coisa semelhante ao que foi feito e que deu motivo ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, é muito ruim tudo isso que está acontecendo e, inclusive, politicamente, numa situação em que o próprio presidente da República não tem um controle sobre sua base política. Diego Emir? Boa tarde, obrigado pelo convite à TV UFMA. Agradecer também a oportunidade de debater com o professor Cursino, que eu conheço há muito tempo. Também é uma honra estar ao lado do Clodoaldo e também do Geraldo Ense, que eu tive a honra de trabalhar com os dois, né? Tanto na TV Guará quanto no Imparcial. Ao Cursino eu faço a seguinte pergunta: qual é a mensagem que o Paulo Guedes, que o governo federal, que o Brasil está mandando para o mercado de uma forma geral, quando se assume em 2019 o governo Bolsonaro, que tinha uma grande expectativa com uma agenda liberal? Aí agora vem, descumpre o teto de gasto, vem a PEC dos precatórios, as reformas são deixadas de lado. Quais são as mensagens que estão sendo deixadas para o mercado, tanto internacional como para o mercado brasileiro? Diego, eu acho que antes de eu falar isso, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade e pedir licença para te cumprimentar pela 100ª edição da revista Maranhão Hoje. Eu me lembro muito que o editor Aquiles Emir falava que alguém, quando a revista foi lançada, disse para ele: olha, isso aqui talvez chegue na 3ª edição e não vai mais do que isso. Aí, quando eu recebi a 100ª edição, eu fiquei muito satisfeito e quero parabenizá-los por esse grande feito editorial, no momento em que as próprias publicações em papel estão desaparecendo e vocês estão chegando a essa marca sensacional. Eu acho que a mensagem, né, que se passa é realmente uma mensagem muito ruim, é uma mensagem de muita contradição, é uma mensagem que não desperta confiança nenhuma. E isso a gente vê nos termômetros clássicos que se usa para medir isso aí.
queda na Bolsa, subida no dólar. Então, por isso, inclusive, na semana que passou, nesse final de semana, eu publiquei um artigo, como eu faço quinzenalmente no Imparcial, desejando para o Brasil um feliz 2023, porque com toda essa confusão que aí está fazendo, está na cara que 2022 está perdido. Sim. Professor, eu queria voltar um pouquinho para a questão do conhecimento das finanças aqui, de como eu abri esse bloco, né, dessa crise que a gente está passando hoje. Como é que a gente pode falar de investimentos, por exemplo, para um público geral que mal sabe o que é orçamento doméstico? Ou quanto paga de juros no cartão de crédito, por exemplo? Como é que eu sei que, por exemplo, eu estou financeiramente educado? Como é que a gente... Existe um padrão, porque existem diferenças socioeconômicas, né, das classes. Mas como é que a gente sabe que hoje, principalmente a gente passando por essa crise, nós estamos, de fato, tendo uma estabilidade financeira? Olha, bom, esse padrão é uma coisa que realmente não existe, porque a questão do investimento, que aí é mais uma poupança, rigorosamente falando, do ponto de vista técnico, depende da situação de cada pessoa, depende do objetivo que ela tem. Agora, eu penso também que todos nós, intuitivamente, somos um pouco financistas, né? Nós temos ideia de receita e de despesa e temos uma ideia clara e sentimos claramente quando a receita não está sendo suficiente para cobrir a despesa, e isso sinaliza uma situação de desequilíbrio. Agora, no caso brasileiro, eu acho que tem um título de poupança que a gente normalmente chama de investimento, né, e que é muito popular e que é muito seguro, e que eu continuo, apesar de tudo, todas as mudanças, recomendando para as pessoas que não são grandes aplicadores, que é a caderneta de poupança, porque é um título de liquidez imediata, tem garantia do governo federal no nível elevado, portanto, se cada brasileiro conseguisse ter a sua caderneta de poupança fazendo um pequeno depósito lá todo mês, já seria muito bom. Ótimo. Estamos de volta com o Sem Filtro. O entrevistado de hoje é o economista José Corsino. Comigo, neste formato online, os jornalistas convidados para este debate Sem Filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa e o nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Bom, eu vou falar sobre a questão das tentativas de redistribuição de renda no Brasil. A gente sabe que a gente tem percorrido um longo caminho, por exemplo, com imposto de renda, auxílios, subsídios, bolsas em dinheiro, entre outras ações. Mas o nosso nível de desigualdade, ele ainda é alto, né? Como é que o senhor avalia essas tentativas do Estado para respostas mais efetivas a curto e a longo prazo? Bom, eu acho que as tentativas do Estado são extremamente válidas e isso, inclusive, acho que é uma das razões da própria existência do Estado. De outro lado, a questão da distribuição de renda, ela é tão importante quanto antiga e foi uma das questões que acabou gerando a própria ciência econômica, tá? Agora, concretamente, falando do momento de hoje no Brasil, das tentativas, erros e acertos que nós tivemos, eu hoje estou mais convencido que a melhor política de distribuição de renda é o crescimento econômico, é o desenvolvimento econômico. Fazer justiça tributária é importante, é necessário. Fazer a transferência direta de renda é necessário, é válido. Até em Chicago, nas escolas de economia de Chicago, se admite isso. Mas tudo isso tem um problema, é transitório. Porém, a renda que se obtém como fruto do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, essa é permanente e, portanto, no meu entendimento, é a mais eficaz. Uhum. Vou começar com o Diego Emir, este bloco. Diego? Ô Corsino, o Paulo Guedes
ele trata de uma política de privatização, uma proposta mais liberal, tanto que a Eletrobras e o Correio estão na pauta aí para a privatização. Inclusive, ele já defendeu que a Petrobras poderia ser via privatizada e os recursos, os dividendos, seriam distribuídos para a população. Para o mercado financeiro, para 2022, ele já começa a enxergar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como uma aposta, com a política dele de privatizações que foram feitas no Rio Grande do Sul. Esse seria um caminho para garantir uma distribuição de renda no país? Eu acho que sim. É uma condição necessária, porém não suficiente. É um dos passos que precisa ser dado. Por quê? Porque, havendo a privatização dessas empresas, isso reduz o encargo fiscal sobre o Tesouro Nacional. E essa redução dos encargos sobre o Tesouro Nacional vão criar sobra de renda, níveis extra de renda, para que se possam fazer políticas sociais e políticas compensatórias e políticas de desenvolvimento com mais fluidez. Hoje em dia, o grande constrangimento nas finanças públicas é que não sobra dinheiro nenhum no orçamento municipal, estadual ou federal para realmente você fazer política de desenvolvimento. Então, na medida em que você privatizar, você reduz essas obrigações do Tesouro Nacional com esses entes e assim passa a ter uma maior sobra de renda para outras estratégias. Clodoaldo, por favor. Obrigado, professor Cursino. Completou agora nesse mês 4 anos da reforma trabalhista, que quando foi aprovada com pompa e promessa de que ia gerar mais empregos, com menos burocracia, com redução daquelas questões mais rígidas da CLT. É claro, nós tivemos uma pandemia nesse meio que acabou prejudicando a avaliação desse processo, mas você imagina que a reforma trabalhista, de fato, do jeito que ela foi aprovada, ela vai gerar mais empregos agora nesse pós-pandemia, ela tem recursos para, de fato, melhorar o nosso mercado econômico? Ela sozinha não, porque a política econômica ela se compõe de uma série de instrumentos, de uma série de ferramentas. A política relativa ao trabalho é uma delas, não é? Então, ela sozinha, numa conjuntura desfavorável e principalmente numa situação fiscal tão ruim quanto a que nós estamos vivendo, não. Mas num contexto em que a política monetária esteja funcionando bem, a política cambial esteja funcionando bem, a política fiscal esteja funcionando bem, a política trabalhista será mais uma peça no quebra-cabeça da política econômica. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter assim, muito em conta. Não tem bala de prata. Você tem um conjunto de medidas, um conjunto de estratégias que tem que ser pensadas em conjunto, cada uma tendo um papel específico a cumprir naquele enredo. Vamos dizer assim, fazendo uma comparação meio sem graça, assim, a escola de samba, quando sai, cada ala tem um papel, tem uma finalidade para desenvolver o enredo. Então, cada política específica tem um papel, tem um objetivo para que a política econômica como um todo possa cumprir seu objetivo. Eu vou pegar esse gancho, Geraldo, já te dou a palavra aqui. O senhor já contribuiu com mais de 15 anos aí no serviço público e sempre falou que um dos maiores problemas de gestão é a descontinuidade das ações na gestão, né? Nós temos um modelo aí de planejamento estratégico de São Luís para um horizonte aí de 20 anos. Ele foi criado em 2013, portanto, a gente já tem quase 10 anos, né? Como é que o senhor avalia que nós temos hoje esse crescimento regional diante dos cenários que foram colocados nesse documento? Bom, eu posso aqui dar essa resposta de dois modos. Uma, a gente fazendo um outro programa para tratar disso, que eu acho que seria muito importante realmente a gente ver isso. Esse é um tema que me é muito caro, mas como não é esse o caso, eu tenho uma visão muito otimista do resultado que esse planejamento gerou e ainda vai gerar para a nossa cidade.
Olhe bem, esse plano, ele não é um plano executivo, ele não é um plano de metas, né, onde você vai realizar determinadas coisas. Ele é um plano realmente de estratégia. O ponto central dele são os cenários que são possíveis a nossa cidade alcançar, né, desde que certas coisas sejam feitas. Então, fundamentalmente, a coisa é essa. Nós temos que perseverar nas coisas que precisam ser feitas para que aquele cenário mais desejável se concretize. E aí nós temos que estar todo dia em cima disso para que o que precisa ser feito venha de fato a ser feito. Acho que foi conseguida muita coisa na gestão do prefeito Edivaldo, outras tantas não foram conseguidas, mas eu acho que o documento continua válido, continua robusto e, de algum modo, eu vejo com satisfação que vem sendo ainda observado. Ótimo. Geraldo? Eu quero até misturar a fala anterior do Cursino com essa agora, com a sua pergunta, Josi, e falar de planejamento e de macroeconomia e microeconomia. Conversando com o nosso amigo em comum, Arthur Cabral, a gente estava avaliando uns dados que mostram o PIB per capita brasileiro por estado, né? O Distrito Federal lá em cima, longe, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e, por último, o Maranhão, infelizmente. E veja só, o Distrito Federal com 90.700 e alguma coisa, o Maranhão aqui embaixo com 13 mil e pouco, abaixo do Piauí, com 16 mil e tanto de PIB per capita. Nós temos alguns grandes projetos que vêm sendo debatidos, alguns que já foram para o Beleléu, como a refinaria de Bacabeira, que foi um dos engodos vendidos para o Maranhão. O outro é o pequeno porto que ia ser construído aqui e ainda vai, demorou um pouco. O desenvolvimento do Porto do Itaqui e a construção do grande porto de Alcântara, associado à Ferrovia Norte-Sul, com a interligação que deve chegar por lá, que são grandes projetos que devem ser tratados em termos de anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Fora isso, nós temos essa questão da renda, a renda per capita maranhense. Nós temos 70% do povo maranhense vivendo com um salário mínimo. Então, como fazer um planejamento em que a gente primeiro mate a fome do povo do Maranhão e, em segundo lugar, que a gente deixe de ser um Estado e um povo miserável, de uma forma a desenvolver as coisas a curto, médio e longo prazo. Olha, Geraldo... Dá outro programa, né? Dá outro programa, mas assim, tem um... Me perdoe. Eu quero pegar um aspecto aí nessa questão que tu levantaste, que é um ponto que tem me chamado muito a atenção. Nos últimos 60 anos, né, eu acho que o Maranhão teve muitas oportunidades e desperdiçou quase todas. E eu acho que hoje, falando de uma forma bem simples, bem simplificada, aliás, a via que a gente teria hoje para fugir a esse destino de perder oportunidades uma atrás da outra, seria fazer um grande programa de incentivo à criação de polos regionais de desenvolvimento no Maranhão. O Maranhão claramente já tem desenhado, está já ali no seu mapa, está ali nas suas estatísticas, 10, 15 polos de desenvolvimento econômico distribuído em todo o seu território. Desse modo, você iria atacar no coração o nosso maior problema, que eu acho ligado a essa questão aí da pobreza, que é a grande concentração de renda. Eu acho que pior do que a nossa baixa renda é a nossa alta concentração de renda. Então, quando eu desconcentrar essa renda, eu eliminaria
ou diminuiria muito essa questão da renda muito baixa. E isso eu faria com uma ampla política de estímulo ao surgimento de polos de desenvolvimento no Maranhão, que são perfeitamente viáveis. Uhum. Dá tempo para mais uma pergunta. Clodoaldo, quer fazer? Você está falando sobre o planejamento de São Luís também, professor Cursino, porque na gestão do prefeito Edivaldo, o senhor foi secretário durante grande parte da gestão, eu percebi que a gestão começou com muita austeridade, com realmente planejamento e pé no chão, sobre os gastos públicos. A gente já falou bastante aqui sobre a questão dos gastos públicos. Eu queria saber por que a gestão acabou optando por um financiamento, por um empréstimo, para fazer obras na cidade já para o final da gestão, se isso foi a melhor opção naquele momento para realizar as obras, vendo a saúde financeira aqui de São Luís? Essa pergunta é muito boa. Essa é aquela coisa que você levantou a bola para eu cortar. Veja bem, primeiro, nós levamos 2 anos, eu diria assim, fazendo os projetos e negociando esses contratos de empréstimo. E por que os contratos de empréstimo? Exatamente porque o orçamento, as receitas tributárias e as transferências, elas são altamente engessadas em despesas obrigatórias, de forma que o que lhe sobra para investimento é muito pouco. Sobra do orçamento de São Luís para investimento 100 milhões por ano. Isso não dá nem para tapar buraco. Então, se você quer fazer investimento, quer fazer obras estruturantes para a cidade, você tem que recorrer ou transferências voluntárias do governo federal ou operações de empréstimo. No nosso caso, havia e ainda há um espaço grande de endividamento saudável, então nós buscamos isso. Mas isso, para falar do aspecto assim, olha, deixou para fazer no final do mandato. Não. Isso aí toma um grande tempo. A gente tem que fazer os projetos, negociar com os bancos, conseguir autorização na Secretaria do Tesouro Nacional e, se for operação internacional, conseguir autorização junto ao Senado Federal. Isso levou 3 anos. E, nesse ponto, eu louvo muito a paciência e a fé do prefeito Edivaldo Holanda, que, debaixo de um tiroteio danado dos meios de comunicação, não está fazendo nada, está depressivo e não trabalha, não sei o quê, estávamos nós paciente e persistentemente buscando esses caminhos. Com 2 anos, 1 ano e meio para o final do mandato, essas coisas se concluíram, as operações começaram a ser liberadas e nós, tendo os projetos bem elaborados, pudemos executar e, felizmente, terminou bem. Eu até diria assim, houve um happy end aí na gestão. E estamos de volta com o nosso último bloco e o entrevistado de hoje é o economista José Cursino. Aqui estão presentes comigo jornalistas convidados no formato online. Lembrando que este programa está também disponível no nosso canal do YouTube, nas mídias sociais e nos principais tocadores de áudio. Bom, o senhor é egresso aqui da Universidade Federal do Maranhão, professor aposentado com mais de 30 anos de contribuição na universidade. Além disso, há também economistas na sua família que atuam junto com o senhor. Como é que o senhor avalia hoje o papel da universidade para a formação desses alunos e a atuação deles no mercado de trabalho? Olha, eu não consigo imaginar o Maranhão sem a UFMA. E repare que a UFMA é uma jovem universidade. Quando você vê uma universidade na Europa com 600 anos de existência, e a gente vê aqui a nossa UFMA com 50 anos, né, é uma desproporção muito grande. Entretanto, o Maranhão não seria o que é hoje, o Maranhão não estaria onde está hoje, e o Maranhão não chegará aonde ele pode chegar sem a UFMA. Eu só vou falar em 2 pontos. Por exemplo, na saúde pública. Minha irmã mais velha foi médica formada na 2ª turma da UFMA, em 1964. Né? E foi médica por mais de 60 anos.
e assim muitos médicos, né, que fizeram com que os indicadores de saúde do Maranhão mudassem profundamente. E a outra área é a própria educação. A educação do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, também não existiria e o Maranhão seria muito mais atrasado, estaria numa situação muito mais constrangedora caso não existisse a UFMA. Então, eu não consigo pensar o Maranhão, ver o Maranhão sem a UFMA. Quando eu entro aqui, que eu vejo esse portal aí de Dom Delgado, eu me empolgo. Ótimo. Geraldo, quer começar esse bloco? Começo. Cursino, só aproveitando para lembrar que a UFMA é o terceiro orçamento do Maranhão, né? Perde unicamente para o Estado do Maranhão e depois para a Prefeitura de São Luís. Então, você não acha que a UFMA deveria desempenhar um papel mais prático e mais intenso junto aos grandes projetos que estão implantados ou em vias de implantação aqui no Maranhão? Por exemplo, a UFMA chegar junto ao Porto do Itaqui e ir lá e dizer que precisa de 2 milhões para fazer um laboratório aqui no curso de Química Industrial, e assim com o novo Porto, com a Alumar, e trazer, fazer um caminho de mão dupla, ou seja, ser um personagem intenso, fazendo a ligação da indústria com a academia. Você vê alguma possibilidade nisso? Olha, eu acho que sim, que deveria. Agora, acho que o fato de que deveria mais, eu não vejo como se ela não estivesse tendo algum papel nisso. Eu me lembro, por exemplo, que quando se estava debatendo intensamente a questão da refinaria de Bacabeira, a UFMA, através tanto da Fundação Josué Montello, quanto da Fundação Sousandrade, teve em vários momentos dando a sua contribuição, participando de estudo, participando de grupos de trabalho, dando a sua colaboração, né? Sempre há a possibilidade de fazer mais, mas assim, eu acho que é importante a gente também pontuar que se não uma inserção bem maior, não quer dizer que não haja. E faz também ao seu modo. A academia, por outro lado, tem sua liturgia, tem seus processos que, às vezes, realmente não batem com essa realidade. Mas eu prefiro ter uma visão mais favorável do que desfavorável a essa participação da universidade no nosso processo de desenvolvimento e particularmente nos projetos. Sim. Clodoaldo? Doutor Cursino, eu queria falar sobre essa questão que está envolvendo tanto a sociedade, que é o aumento do combustível para quase toda semana, ou até menos do que isso, uma nova alta nos combustíveis. Isso se tornou uma questão não só econômica, mas também política. Pessoas que gostam do presidente Bolsonaro dizem que a culpa é dos governadores por conta do ICMS, os outros falam que não, é por conta do mercado internacional. Eu quero saber qual seria a saída para a gente tentar frear essa alta diante dessa questão do atrelamento ao dólar, do preço do barril. Qual seria a saída para tentar frear um pouco esse aumento do combustível? Olha, eu acho que uma das medidas que contribuiria para isso seria, e aqui eu vou desagradar muita gente, mas eu acho que uma medida que daria uma boa contribuição para isso seria a privatização da Petrobras. Na medida em que... Porque a Petrobras acaba sendo um ser híbrido, acaba sendo um anfíbio meio mal resolvido. Ele é privado e, ao mesmo tempo, ele é estatal. Nenhum presidente no Brasil, nenhum ministro da Economia e nenhum ministro das Minas e Energia escapou à armadilha de fazer da Petrobras uma ferramenta de política econômica para os preços. E toda vez que fez isso, fez mal para a Petrobras e fez mal para a economia do Brasil. Então, se a Petrobras não fosse assim
como nós não viveríamos esse problema. Eu só faço um paralelo com a privatização da Vale. Quem hoje em dia se lembra da Vale estatal? Muito poucas pessoas. E a Vale, quando foi ser privatizada, iria acabar o Brasil iria perder a sua soberania. No primeiro mês da Vale privada, ela recolheu para o Tesouro Nacional um volume de dividendos superior ao que durante toda a sua história de estatal ela tinha recolhido. Então, esse é um aspecto. Se a Petrobras não tivesse tão enraizada por características governamentais, essa instabilidade do preço dos combustíveis não estaria nos afetando tanto. Uhum. Diego? Vamos lá, eu quero aproveitar para a gente até voltar para o comecinho do bloco, que a gente estava falando de educação. E lembrando que no Brasil a gente falta educação financeira. E aqui o professor Cursino falou no comecinho do programa sobre poupança. Em contraponto, eu compreendo o que ele falou, que é o primeiro passo para você guardar dinheiro. Do outro lado, a gente vê outras economias sempre falando em investir em ações. E hoje no Brasil nós temos apenas 3 milhões e 400 mil investidores na Bolsa de Valores. Como fazer essa conscientização da população de sair da poupança, a poupança que vai pagar 5,43% esse ano, aí, em 2021, ou seja, menos que a inflação que está chegando aos 10%. Como mudar essa concepção? Não seria necessário introduzir a educação financeira logo dos primeiros anos de vida de uma criança? Só trazendo aqui uma informação. Lá nos Estados Unidos, quando uma criança está se desenvolvendo, o pai chega e dá uma ação ou ações para aquela criança como presente de Natal. E aqui no Brasil, talvez a gente vai ter esse primeiro contato com 23, 25, 30 anos, ou quem sabe nunca. Diego, tu está trocando em dois pontos muito interessantes que eu gosto muito deles. O primeiro é quanto à questão das ações. Eu acho que não tem nada mais democrático do que a Bolsa de Valores, do que a abertura de capital das empresas. Agora, no Brasil, nós temos pouca aplicação de recurso na Bolsa de Valores, porque o nosso capitalismo é pequeno. Quer dizer, o capitalismo no sentido como esse do capitalismo americano, né? De que, de fato, nos Estados Unidos, quando é dia de uma Assembleia Geral de uma sociedade anônima, isso se faz num estádio de futebol, se faz num ginásio das grandes partidas de basquete, porque vai muita gente. Isso, vamos dizer assim, a natureza do capitalismo que faz a Bolsa ser desse jeito e não o contrário. E segundo, quanto à questão da educação financeira, eu acho que, de fato, ela deve ser muito enfatizada, ela deve ser muito praticada, e há experiências já muito boas. O próprio Sebrae tem hoje um programa muito interessante chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é uma metodologia transferida para os professores da rede pública de ensino para eles repassarem para seus alunos. Uhum. Vou continuar falando um pouquinho sobre a experiência do senhor nas outras áreas. O senhor militou por muitos anos no Conselho Regional de Economia, né? Como é que essa cooperação amadureceu com o tempo? Como é que o senhor faz essa avaliação, né? Como é que essa experiência contribuiu para a sua formação como administrador público? Olha, para minha formação, essa contribuição foi pequena, porque quando eu estava ainda me formando, o Conselho era ainda muito recentemente criado, né? Com o passar do tempo, o Conselho realmente foi crescendo de importância, foi dando uma contribuição muito positiva, e eu tenho assim a grande satisfação de dizer que estava
durante o meu tempo de militância no Conselho, que foi o único lugar onde eu militei, eu nunca militei em igreja, em partido político, em clube de serviço e nada, só lá no Conselho de Economia, nós nos aproximamos muito da universidade, quebramos a resistência no nosso departamento de economia, que era muito resistente ao Conselho, e hoje nós temos os dirigentes do Conselho, são todos professores aqui do Departamento de Economia. E acho que, apesar de ser uma entidade pequena, modesta, tem dado uma contribuição muito grande, estimulou bastante e reconheceu bastante, por exemplo, a produção acadêmica, quando premiou vários anos seguidos as monografias de conclusão de curso, com o prêmio Rosa Moschel, numa homenagem à querida e saudosa professora Rosa Moschel, que foi professora do Departamento de Economia, né? E também conferindo o título de economista emérito a pessoas de outras áreas que deram grande contribuição ao nosso desenvolvimento econômico, como foi o agrônomo João Rebelo, o agrônomo César Viana, o grande professor, que foi meu professor, o engenheiro Roberto de Souza Cunha, e tantos outros que agora eu não estou me lembrando. Então, acho que é muito proveitosa, é muito profícua a relação Conselho de Economia, Universidade e economista. Dá tempo para mais uma rodada? Geraldo, quer fazer a pergunta? Sim, eu gostaria de tocar num ponto muito caro ao Maranhão e que pode ser um dos nossos futuros, ou ele, que é a natação. Grande produtor de soja e com fronteira em aberto, grande exportador de minério, vem do Pará, mas passa por aqui. Nós temos um custo bastante grande ambiental nisso. Então, Corsino, como economista, por que é bom exportar e por que não é? Bom, a exportação sempre tem o aspecto positivo, né, da geração de divisas de moeda forte, né? Agora, acho que não pode ser feito isso a qualquer custo, né? E o custo ambiental é um custo muito grande. Acho que, nesse aspecto, a compensação que a Vale dá ao Estado do Maranhão é muito pequena em relação ao que ela ganha. Eu não quero nem entrar na medida dos danos que eventualmente causaria, porque a Vale, eu acho, muito responsável ambientalmente falando, apesar dos desastres que acabam acontecendo, mas, assim, eu acho que há um desequilíbrio, né, na relação da Vale com o Maranhão no que diz respeito a uma compensação mais equilibrada relativamente ao que ela ganha utilizando a nossa natureza. Clodoaldo, dá para mais uma pergunta? Professor Cursino, então eu queria saber sobre essas novas forças do mercado bancário, por exemplo, o Nubank vai entrar agora na Bolsa de Valores, já valendo mais do que bancos muito tradicionais aqui do país. E também eu queria saber um pouco com relação a isso, a questão social, né? Porque o Banco do Brasil aqui no Maranhão está fechando várias agências, já fechou diversas agências, vai continuar fechando, porque muitas pessoas acessam pela internet, pelos aplicativos, mas que a gente sabe que para muitas cidades é preciso ainda o banco físico. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco essa relação dessa novidade que chegou com a pandemia, com essa grande força dos bancos digitais, a quase erradicação já dos bancos presenciais. Olha, eu acho que essa é uma tendência e que não deve assustar a gente, porque movimentos semelhantes a esse, em outras épocas, em outras conjunturas, aconteceram. Então, eu sempre me lembro do movimento ludista no começo da Revolução Industrial, quando partiram para quebrar todas as fábricas, porque o mundo ia se acabar e ninguém mais teria trabalho. Agora, a questão é assim, o que se põe no lugar, né? No caso do sistema bancário, né, tem já essa rede alternativa de correspondentes bancários que, de algum modo, vão suprindo isso.
E acho que a tendência é que as novas gerações todas já vão naturalmente ingressar no sistema digital, deixando de necessitar dessa rede bancária tal como nós a conhecemos hoje. Isso é, vamos dizer assim, uma crise característica da transição, e aí sim cabe ao governo exercer um papel aí de amortecedor disso aí, e nesse aspecto eu venho avaliando muito positivamente a estratégia e a política que a Caixa Econômica Federal vem praticando no governo Bolsonaro. Bom, e com isso a gente fecha o programa de hoje com uma avaliação rica e um debate sobre economia em tempos difíceis e com muitos desafios. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados hoje, Geraldo Jensen, apresentador e coordenador de jornalismo da TV Guará, Clodoaldo Correia, do programa Ponto Continuando, da Rádio Educadora AM e blogueiro, e Diego Emir, blogueiro e editor da revista Maranhão Hoje. Muito obrigada pela rica participação de vocês. Professor, por favor, suas últimas considerações. Eu quero lhe externar a minha grande alegria, a minha grande satisfação de ter participado aqui desse momento, ter tido o privilégio de debater com esses 3 profissionais que honram a imprensa do Maranhão, com você também, que eu tive o prazer de conhecer aqui, e, mais uma vez, de estar aqui no meu habitat, da minha UFMA, né, para reafirmar a minha convicção e para minha convicção na grande importância dela, a UFMA, e para, de algum modo, devolver à sociedade o que a sociedade me deu através da UFMA. Ótimo. Muito obrigado. Isso. E eu, perfeito, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos aqui no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e eu te espero na próxima semana. Até lá!